Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Mulher de Votuporanga morre no acidente que envolveu uma ambulância aqui da cidade e um caminhão carregado de pedras em Catanduva. O acidente aconteceu hoje de manhã e a polícia já está investigando para ver o que causou essa tragédia que abalou a população. Nessa edição do TVU Jornal vamos falar disso e também do tiroteio que teve no bairro Sonho Meu. Ladrões furtaram um frigorífico e quando perceberam que estavam sendo perseguidos pelos vigias do local, começaram a atirar. E ainda tem os assuntos que foram debatidos na sessão de ontem da Câmara de Vereadores. 3 projetos foram votados. Já no esporte, vamos falar do novo técnico do CAV, que já é conhecido da torcida. É uma expectativa porque eu vejo que a equipe tem bons jogadores. É agora no TVU Jornal. Abrimos o TVU Jornal com a trágica notícia do acidente que envolveu uma ambulância daqui de Votuporanga. Uma mulher de 54 anos morreu e outras 2 pessoas que também são de Votuporanga ficaram feridas. O acidente aconteceu entre Catanduva e Pindorama. A ambulância, que é de Votuporanga, seguia para Catanduva quando bateu em um caminhão que estava carregado de pedras. A imagem impressiona. Neuza Domingues, que estava na ambulância, morreu na hora. Ela acompanhava o irmão que faria uma consulta em Catanduva. O irmão dela e o motorista ficaram feridos. O motorista do caminhão também teve ferimentos leves. Antônio Donizete Alves, de 59 anos, que passaria por consulta médica no Hospital Padre Albino, em Catanduva, após o acidente, ele fez exames e já teve alta. O motorista da ambulância, Marcos Luiz Duran Neto, de 49 anos, está bem, mas segue em observação no Padre Albino. O prefeito aqui de Votuporanga, João Dado, decretou luto oficial de 3 dias no município em sinal de pesar pela morte da servidora municipal Neuza Aparecida Alves Domingues, de 54 anos, que estava na ambulância. Neuza era funcionária da Secretaria Municipal de Educação há 31 anos. Atuava no setor de serviços gerais do EMEI Alberto Ferreira Lopes, que fica na Vila Paz. Ela deixou esposa e 2 filhas, além de netos. Assistentes sociais do município seguem oferecendo apoio à família e todos os trâmites estão sendo acompanhados por representantes da Prefeitura e também da Procuradoria-Geral do município. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar da sessão da Câmara de ontem. 3 projetos de lei foram votados e vários assuntos discutidos na tribuna. Nos pronunciamentos, o vereador Antônio Carlos Francisco criticou o fechamento da agência Alpha Center do Banco do Brasil e indicou que a Prefeitura entre em contato com a gerência para que haja reabertura. Vem agora o Banco do Brasil e resolve fechar agências. E determina lá, temos que fechar tantas agências no Brasil inteiro. E não quer saber as consequências para o povo. E Votuporanga foi vítima disso. Os funcionários estão até numa situação difícil, porque eles estão sendo cobrados o dia todo na agência, né? Mas, infelizmente, isso partiu de cima para baixo, né? Como se diz no popular, goela abaixo, eles estão passando por essa situação muito difícil. Então, nós estamos aqui, mais uma vez, cobrando a gerência regional, tanto do Santander e também do Banco do Brasil, para que tome providências, né? Para que essas pessoas não fiquem aí criando mais esse transtorno, filas enormes lá no banco. Então, eu peço providência e, só ressaltando, presidente, que aqui também eu peço para dar ciência a essa propositura ao PROCON local para que tome as devidas providências cabíveis. Por sua vez, o vereador Daniel Davi falou sobre a dificuldade financeira da Santa Casa. Ele criticou o governo do estado pela falta do repasse de verbas e elogiou médicos e profissionais que trabalham na entidade. E o governo do estado, ele disse que esse dinheiro é enviado para custeio e não para pagar os médicos, visto que o salário dos médicos estão atrasados do hospital. Realmente, o dinheiro vindo do governo é sim para pagar medicamentos, para pagar despesas como energia, água e outros mais, sem ser salário de médico. Mas se não está vindo, não paga também aquilo ao qual é direcionado. E por isso que
o atraso existe no pagamento dos médicos porque o dinheiro tem sido para que não falte medicamento nos hospitais. E aí eu quero parabenizar os médicos de Votuporanga pela grande parceria, o qual não param de atender, mesmo tendo o seu salário atrasado. Mas dizer ao governador, ao nosso governo, de que esse dinheiro não é uma doação como foi citado para a Santa Casa, mas é uma contrapartida dos 53 municípios ao qual ele colocou para que a Santa Casa de Votuporanga faça o atendimento. Por fim, na ordem do dia, 3 projetos foram votados e aprovados. Sobre o assunto aí que o Daniel estava falando, né, da situação financeira da Santa Casa de Votuporanga, essa semana a gente volta a falar aqui desse momento crítico que o hospital passa. A sessão na íntegra você acompanha daqui a pouco, a partir das 7h30 da noite. E o Dia Internacional do Consumidor, lembrado amanhã, é uma data para reforçar a luta diária pela defesa do direito dos consumidores. Em Votuporanga, o PROCON organiza várias atividades para marcar a data. Na última sexta-feira, por exemplo, a Operação Qualidade nos Serviços mobilizou 8 fiscais de Votuporanga e também do Núcleo Regional da Fundação PROCON São Paulo na fiscalização de agências bancárias do município. Durante as visitas, são verificados a quantidade de caixas eletrônicos e os respectivos funcionamentos, por exemplo, entre outros itens, como a recusa de recebimento de boletos com redirecionamento de usuários, imposição de limites para pagamentos e outras práticas abusivas. Se você sente que o seu direito está sendo lesado, não deixe de fazer o seu registro, viu? O PROCON fica na Rua São Paulo, 3741. Vamos fazer o nosso direito valer. E na região a gente teve mais um caso envolvendo acidente com animal peçonhento. A Lídia Ruiz vai falar pra gente como foi esse caso. Boa noite, Lídia. Olá, Wender. Segundo a polícia, o acidente aconteceu em uma escola em Buritama, onde ele estuda. O menino permanece internado na Santa Casa de Araçatuba e, de acordo com o hospital, ele está na UTI. E o estado de saúde é considerado estável. A prefeitura não se manifestou sobre o caso até o momento. Uma casa pegou fogo ontem à noite em Araçatuba. A vizinha, uma dona de casa de 65 anos, viu o fogo e chamou a polícia. Segundo os bombeiros, a cozinha ficou parcialmente destruída e 2 cômodos da casa foram atingidos. A dona da casa não estava no local e deve ser chamada para prestar depoimento nos próximos dias. Peritos do Instituto de Criminalísticas estiveram no local e devem apontar as causas do incêndio. Uma travesti de 22 anos foi presa em flagrante depois de agredir e matar outra de 30 anos, a facadas durante uma briga ontem à noite no centro de Santa Fé do Sul. De acordo com a Polícia Militar, no mesmo dia de manhã, a criminosa havia registrado um boletim de ocorrência por lesão corporal contra a vítima após uma discussão. Segundo a polícia, elas voltaram a se encontrar à noite no centro da cidade e começaram uma nova briga que terminou com morte. A suspeita foi presa em flagrante e encaminhada para a cadeia de Santa Fé do Sul. E essas são as notícias do Região desta terça-feira. Uma ótima noite e até amanhã. Obrigado, Lídia. Agora vamos de mais notícias policiais. Moradores do bairro Sonho Meu, na zona sul aqui da cidade, tomaram um susto hoje de manhã. É que teve tiroteio no bairro. Ladrões que furtaram um frigorífico foram seguidos e um deles atirou contra os vigias do local. 4 homens foram flagrados furtando objetos nesse frigorífico desativado às margens da SP 461, a rodovia Péricles Bellini, na zona rural de Votuporanga. Após o crime, eles fugiram nesse carro, mas foram seguidos por 2 vigias da empresa. Nessa rua sem saída, no bairro Sonho Meu, foram abordados pelos seguranças e, enquanto a polícia militar era chamada, houve troca de tiros. Esses autores teriam abandonado esse veículo no bairro Sonho Meu. Aí os seguranças constataram que realmente havia bobinas no interior do veículo, acionaram a polícia, os policiais militares, e nesse intervalo, segundo informações populares lá, um desses ocupantes desse veículo se aproximou e efetuou 4 a 5 disparos de arma de fogo na direção deles. Nenhum atingiu, e o policial reformado, ele tem porte de arma, ele revidou com um disparo na direção desse indivíduo, possivelmente, segundo a informação, também não foi atingido, e esse indivíduo se evadiu no matagal ali nas proximidades. Todo o tiroteio aconteceu antes da chegada da polícia. A rua passou por perícia da polícia científica em busca de marcas deixadas pelos disparos.
Após o crime, os 4 suspeitos conseguiram fugir. Eles deixaram para trás o automóvel que foi apreendido. No porta-malas, peças de cobre furtadas, que seriam revendidas. Nas proximidades, ninguém quis falar sobre o que aconteceu. O caso foi apresentado nesta delegacia, o 3º Distrito Policial de Votuporanga. A Polícia Civil agora busca identificar não apenas os autores do furto, mas também o autor dos tiros, da tentativa de homicídio. O caso vai para a DIG, para a identificação desses autores da tentativa de furto e desse autor da tentativa de homicídio, e vai ser instalado um inquérito policial para acabar a apuração dos fatos. No próximo bloco, a gente volta a falar do acidente que matou uma mulher aqui de Votuporanga que estava na ambulância que bateu na lateral de um caminhão carregado de pedras. Também vamos falar do preço dos ovos de Páscoa. Você já viu que eles estão um pouco mais pesados para o bolso? A gente já volta. Se você for comprar ovo de Páscoa com barra de chocolate, por exemplo, é preferível você dar uma barra de chocolate. Voltamos com o TV Jornal e para falar de novo do acidente que envolveu uma ambulância aqui de Votuporanga que leva pacientes para Catanduva. O corpo de Neuza Aparecida Alves Domingues ainda não chegou a Votuporanga. De acordo com a funerária que vai cuidar aí do funeral, ele ainda está no ML de Catanduva. Amanhã a gente traz mais novidades sobre esse acidente, que abalou hoje a cidade. E que calor nessa terça-feira, hein? Por volta das 4 horas da tarde, os termômetros chegaram a registrar aqui na cidade 34 graus e muito pouco vento. A gente reforça o alerta para hidratar o corpo e também não deixar de passar o protetor solar. Olá, boa noite, Wender. O tempo continua instável, com bastante nebulosidade e também grande expectativa de chuva. Na capital, o sol aparece entre muitas nuvens da manhã e a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 19 e 29 graus. Em Rio Preto também faz sol com bastante nuvens e pode chover à tarde e à noite. As temperaturas devem ficar entre 23 e 31 graus. Aqui em Votuporanga o clima não muda muito, sol também com a presença de muitas nuvens, podendo chover à tarde e à noite. Os termômetros devem registrar mínima de 22 e máxima de 35 graus. Uma ótima noite, até amanhã. Em Fernandópolis, depois de receber uma denúncia anônima informando sobre um possível transporte de drogas em um ônibus que seguia sentido Votuporanga a Santa Fé do Sul, policiais militares fizeram buscas no veículo, onde foi localizado dentro de uma mochila 4 tabletes de maconha e mais uma porção pequena, pesando aí aproximadamente 1.500 quilos. O homem foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas e agora vai responder na cadeia. Vamos mudar de assunto. Você gosta de chocolate? É impossível resistir a essa tentação, principalmente nessa época com tanta propaganda, Só que o consumidor está com um probleminha, que é o dinheiro curto. Por conta disso, os supermercadistas não acreditam num crescimento tão elevado das vendas em relação ao ano passado, mesmo com a indústria trazendo algumas alternativas para essa Páscoa. A Associação Paulista de Supermercados espera um crescimento de apenas 2% nas vendas em relação a 2016. Já em relação à venda de chocolates em geral, como o de barras e caixas de bombons, o crescimento deve ser de cerca de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Para não perder ainda mais vendas, a indústria buscou neste ano algumas alternativas, como por exemplo a redução do peso de alguns produtos. Mesmo assim, o chocolate sofreu um aumento entre 6% e 8%, por causa do aumento do valor da energia elétrica, do açúcar e de outras matérias-primas. Érica diz que esse ano vai reduzir a compra de ovos de chocolate por causa dos preços. Esse ano vai ser bem menos que o ano passado, viu? Porque o preço, olha, tá exorbitante. Se você for comprar ovo de Páscoa com barra de chocolate, por exemplo, é preferível você dar uma barra de chocolate. Essa outra consumidora reclama dos preços e diz que vai comprar mais produtos alternativos. Esse ano nós vamos ter que reduzir o número, o valor está muito alto. Eu comprava uma média de 10, 12 ovos, esse ano eu estou pretendendo comprar 2 ovos só e substituir por caixa de bombom e barra de chocolate. Essa rede de supermercados reduziu a compra da indústria, espera vender
menos aos consumidores este ano. A gente acredita que vai vender menos, em torno de 15%. A própria indústria mesmo já vem prevendo já essa redução por conta de custos e os valores cada vez mais elevados. Nesta outra rede, a expectativa também não é diferente. O estoque também foi reduzido. Em torno de 15% a menos do que o ano passado. Porém, as empresas têm uma expectativa que aumente 2% em questão ao ano anterior. Devido à crise financeira do país, assim, tem muitas pessoas que vão trocar o ovo por produtos sensacionais, caixa de bombom, barra e etc. Além dos chocolates, o setor supermercadista também observa aumento na venda de produtos como pescados, em especial bacalhau, vinhos e azeites. Outro destaque é a Colomba Pascal, também considerado um dos itens preferidos do consumidor nessa época do ano. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Há vagas para mulheres em atendimento. É necessário que a candidata tenha inglês fluente e seja não fumante. Interessadas podem entregar o currículo em Rua São Paulo, 3015. Concessionária contrata vendedor de pneus interno. O candidato deve ter conhecimento comercial na área. Os currículos podem ser enviados para erica.rh@mazatarraf.com.br. Loja de materiais para construção abre vagas para vendedor e auxiliar geral. Para o primeiro cargo é necessário experiência na área e especialidade em elétrica e hidráulica. Já o outro cargo é para homens com mais de 18 anos que morem em Votuporanga e tenham experiência em almoxarifado. Os interessados podem entregar o currículo em Rua Pernambuco, 4865. Farmácia contrata balconista ou farmacêutica. A candidata deve ter experiência em atendimento e injetáveis. Os currículos podem ser entregues em Rua Maria de Freitas Leite, 2985. E ainda falando de emprego, o setor supermercadista diz que fechou 2016 com resultado positivo. Olha só que bom, né? Os supermercados no estado de São Paulo abriram um pouco mais de 4.800 vagas. No total, ao longo de todo o ano passado, foram mais de 217 mil admissões e 212 mil demissões em todo o estado. E no próximo bloco vamos falar de CAV. Diretoria já apresentou o novo técnico, é Gilberto Pereira, que já defendeu no passado a camisa da Votuporanguense. A gente já volta. E Votuporanga será sede em agosto da 21ª edição dos Jogos Regionais dos Idosos, o JORI. A competição será de 17 a 20 de agosto, reunindo aí esportistas de mais de 60 anos de idade. Estima-se que cerca de 3 mil atletas de 70 cidades virão para cá. Essa será a quarta vez que Votuporanga recebe o torneio, que é considerado o principal evento esportivo da terceira idade do estado de São Paulo. A competição busca aí valorizar e estimular a prática esportiva como fator de promoção de saúde e bem-estar, resgatando a autoestima para melhor convívio social dos idosos de todo o estado. E o novo técnico do CAV já é conhecido da torcida, é Gilberto Pereira, que além de ter jogado na Votuporanguense, tem no currículo a passagem pelo comando de times como Palmeiras B, Curitiba e Chapecoense. O novo técnico já conhece muito bem a camisa do clube votuporanguense. Gilberto já defendeu a camisa da Votuporanguense como jogador em 84, 89, 92 e 93 e agora assume o time numa fase em que é preciso muito trabalho. Era bem menos difícil, né? Você jogando a gente consegue ter a condição de resolver dentro de campo. Agora a gente tem que resolver juntamente com os jogadores fora de campo. Então é uma expectativa porque eu vejo que a equipe tem bons jogadores. É questão de alguns acertos que talvez não estava acontecendo, porque o profissional que estava aqui tem muita qualidade, tá? Era um profissional de reconhecimento, de respeito. Então a gente precisa tentar encontrar isso, que pode acontecer no futebol, isso não é a normalidade, para que nós possamos aí sair desse momento e sonhar com alguma outra coisa no futuro. Gilberto chega para substituir Ito Roque. Por ele ser já conhecido na cidade, esse foi um dos fatores que jogaram a favor. Foi uma escolha criteriosa, né? Nós buscamos uma pessoa que é ídolo da cidade, uma pessoa que tem uma história em Votuporanga, um treinador da linha mais dura, para que a gente possa ter alguma mudança, né? Tendo em vista que a nossa situação é bem difícil na competição
Então eu acho que o Gilberto seria o nome ideal no momento para tentar dar um ânimo novo e com a sua experiência tirar o Cave dessa situação. Agora, Gilberto tem a missão de tirar a equipe da zona de rebaixamento da Série A2. Votuporanguense está na 14ª posição. Resultado de 7 derrotas, 1 empate e apenas 3 vitórias no campeonato. Desespero não vai ter, não. A gente tem que ter um pouquinho mais de concentração no que vai fazer para que não fique tomando gols. A média de gols que nós tomamos no final do jogo é uma média muito alta. Isso tudo é situação que passa no momento que a gente precisa reverter com um pouquinho mais de interesse, de participação no dia a dia, para que a gente consiga, dentro de campo, dar uma resposta melhor. Para ajudar a equipe, Gilberto tem como auxiliar técnico o Ailton, que também já conhece o time e tem uma meta para alcançar ainda essa semana. O espírito de vencer, isso aí você tem que levar para dentro de campo mais do que tudo, mais do que tática, mais do que tudo. E acho que esses dias que a gente vai ter para trabalhar aí vai ser fundamental para que a gente possa mudar o espírito de jogo deles. Com um técnico novo e auxiliar também, a torcida pode esperar talvez uma nova Votuporanguense em campo. A união ela tem que ter, mas ela passa primeiramente pelo profissionalismo, entender que isso faz parte da profissão do atleta e, logicamente, que aí eu conto com a participação de todo mundo, não é só nós que vamos fazer. Nós estamos dentro da nossa casa, o torcedor ele tem que comparecer conosco, eu sei que ele está magoado um pouquinho, mas ele faz a diferença, o torcedor aqui ele faz a diferença. Porque quando ele vem, participa, ele ajuda, ele empurra, mas cobra, uma coisa normal. E o jogador tem que saber lidar com cobrança. Boa sorte aí para o Gilberto e também para o Ailton nessa missão, né? Lembrando que sábado já tem jogo e é fora de casa. E a gente continua falando de Cave, mas agora aqui no Futeblog com o Jefferson Camargo, que claro também vai falar da chegada do Gilberto. E aí, galera do Futeblog, beleza? Hoje é terça-feira, então a gente começa ratificando aí a contratação do técnico Gilberto Pereira, o Gilbertão, e deseja muita sorte para que o Gilbertão possa realmente tirar a Votuporanguense dessa posição complicada na Série A2. Lembrando que o Cave hoje fez um treino físico e um treino técnico e tático na parte da tarde. Agora a gente fala do Corinthians, o Corinthians que tem aí algumas especulações. Primeiro, Marquinhos Gabriel, que deve ficar de fora aí por uma cirurgia de hérnia por 2 meses. Depois a gente tem a notícia de que o Danilo também pode voltar já no Campeonato Brasileiro a partir do mês que vem. E a especulação do dia no Corinthians é que o Emerson Sheik, ele meio que se ofereceu para encerrar a carreira no Corinthians. Gente, sinceramente, para mim, já deu, né? Obrigado, Emerson, obrigado aí ao Sheik, mas Corinthians de novo, eu acho que nesse momento não dá. No Palmeiras, a baixa fica por conta do Vitor Hugo que foi julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva, pegou aí 2 jogos de gancho, então quer dizer que ele não enfrenta o Santos e também o Mirassol pelo Paulistão. E sinceramente, na minha opinião, eu acho que ficou muito, mas muito barato pela cotovelada que ele deu no Pablo no jogo, no derby contra o Corinthians. O São Paulo é notícia de que vai contar com o jogador Cueva, mas o jogador Prato não vai enfrentar o ABC no jogo de volta da Copa do Brasil. Um desfalque considerável, já que o Prato marca muitos gols e vem muito bem na equipe do São Paulo. O Santos tem promessa de casa cheia na próxima quinta-feira, no jogo da Libertadores, a sua estreia em casa, né, na Vila Belmiro, contra o The Strongest da Bolívia. E aí a torcida santista deve comparecer em peso para esse duelo. Por falar em Libertadores, a gente tem brasileiro em campo essa noite. O Botafogo recebe a equipe do Estudiantes do Sebastián Verón da Argentina. Jogo muito difícil, mas o Jair Ventura espera ter aí uma grande vitória, uma grande participação na estreia do Fogão na Libertadores.
Para encerrar o Futeblog de hoje, a gente fala sobre a apresentação do goleiro Bruno que foi libertado recentemente da prisão. Ele foi apresentado no Boa Esporte de Varginha. É aquela história. Alguns moradores aceitam essa contratação, outros nem tanto. O fato é que o Boa já perdeu 5 patrocinadores com a chegada do Bruno e, sinceramente, eu acho que é uma jogada de marketing do presidente do Boa e, para mim, é uma furada essa contratação, mas a gente sabe o seguinte, que assim como na vida, no futebol, os bons pagam pelos maus. Grande abraço para você, até amanhã com mais um Futeblog. Tchau, tchau. Até amanhã, Jefferson. O TV Jornal fica por aqui. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, você acompanha a sessão da Câmara de Vereadores na íntegra. A gente volta amanhã às 15 para 7 da noite. Tenha um bom descanso. Tchau, tchau.